paciente chegou, vai começar a avaliação. Está na hora de ativar o seu modo raciocínio clínico. Eu sou Ramon Scatolin e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui, já curte esse vídeo, compartilha para mais pessoas acessarem esse conteúdo. Assim como você, fisioterapeuta, profissional do movimento, também está vindo buscar mais informações aqui no meu canal. Pode ser que mais pessoas se interessem pelo que eu vou falar aqui. Começando mais um vídeo então, hoje eu quero continuar falando de raciocínio clínico. A gente já falou em outros vídeos, inclusive se você ainda não assistiu, eu falei sobre o raciocínio clínico da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade. Eu falei sobre o raciocínio clínico pautado na pirâmide de Gray-Cook. Eu já citei várias coisas que estão aqui disponíveis no canal e você pode acessar, mas hoje eu vou falar de um raciocínio clínico voltado para a terapia manual. Que fique claro, a gente está falando sobre assuntos aqui, hoje eu vou falar sobre o raciocínio clínico aplicado no conceito Maitland. Não sou instrutor do conceito Maitland, sou apenas alguém que fez a formação, que estuda, se dedica e usa isso no dia a dia e estou vindo aqui compartilhar com vocês, mas eu recomendo que vocês obviamente façam a formação para poder se aprofundar mais no assunto. Quando o paciente chega, o nosso primeiro grande desafio é acolher aquele paciente, entender o caso clínico dele e, obviamente, gerar uma hipótese diagnóstica para a gente direcionar o nosso tratamento. Eu costumo dizer que sem uma boa avaliação não existe um bom tratamento. Se eu não entendo o porquê e qual o caminho eu devo percorrer, fica mais difícil entender onde eu quero chegar. E, inclusive, é muito comum que durante o tratamento a gente vá adequando o nosso caminho da direção pelo qual a gente iniciou a avaliação e pode ou não confirmar as nossas hipóteses diagnósticas para cada caso clínico sem problema nenhum. O problema é quando a gente insiste no erro. Muitos de vocês que estão aqui no meu canal provavelmente já são alunos da minha pós-graduação em biomecânica ou da pós-graduação em coluna vertebral, que é do Instituto Physiolegacy, um instituto do qual eu sou fundador e sócio. E lá, por exemplo, na pós de coluna, a gente tem um módulo inteiro só de avaliação sobre coluna, que fala muito do que eu vou comentar superficialmente aqui hoje. Então, também é um caminho para se aprofundar mais. Quando a gente pensa, então, no conceito Maitland, a gente recebe esse paciente, a avaliação ela começa de maneira muito idêntica às demais, coletando HMA, ouvindo aquele paciente, coletando os dados básicos dele, então, o nome, a idade, a profissão, há quanto tempo ele está com aquela dor, se ele tem histórico de cirurgias prévias, se ele toma algum medicamento de uso contínuo, se ele tem alguma doença de base. Então, a gente faz toda aquela anamnese completa que não deve divergir em nenhum caso, inclusive para a gente já começar fazendo esse screening do paciente, essa visão geral do paciente, para descartar ou incluir bandeiras vermelhas. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo aqui só sobre bandeiras vermelhas, falando sobre todos os tipos possíveis de bandeira vermelha, comenta aqui embaixo sobre isso, bandeiras vermelhas, red flags, que eu também posso produzir um vídeo desse aqui para o canal, para trazer isso para vocês, que é muito importante. Então a gente também identifica as bandeiras amarelas. Depois de feito toda essa anamnese, o paciente é elegível para a fisioterapia, a gente deve tratar esse paciente. E eu já mapeei ele como um todo, a gente entra no raciocínio clínico da ficha de avaliação do Maitland, que é o que eu quero trazer para vocês hoje, num passo a passo. Então, vamos lá. Passo número 1. A gente começa pela área da dor. Então, já coletei todas as informações do paciente e a gente vai entender em qual região está a dor. E para delimitar a área, a gente vai guiar o paciente, mas sem enviesar ele, sem direcionar, sem conduzir ele para o que a gente pensa que pode estar acontecendo. Então a gente vai tocar esse paciente. Então, aonde dói? Esse paciente vai falar, dói aqui na minha lombar do lado direito. Aí você vai lá, com licença, aponta, é nessa região? Aí ele vai falar, é nessa região. Daqui para cima, vai até onde? E ele vai delimitar. Não, fica só nesse ponto. Daqui para baixo, ele vai, desce um pouco, vem aqui no meu glúteo, uma dor irradiada. Daqui para a direita, daqui para a esquerda, você delimitou a área da dor. E você deve, na ficha também tem um mapa de dor, que é o bonequinho lá para o paciente pintar aonde ele está sentindo o desconforto, a dor dele. Beleza? Então, ponto 1, delimitar a área da dor. Ponto número 2, dentro da avaliação, nós também devemos entender o comportamento da dor. O que isso quer dizer? O comportamento, além do como o paciente percebe essa dor, então, primeiro, ele é superficial, é uma dor superficial ou uma dor mais profunda? Ele pode ficar pensando e você pode começar a dar uma ideia para ele do que seria isso, né? Você sente que está mais fundo, tipo é uma dor que está lá mais perto do osso ou uma dor que está mais próxima da sua pele? E aí ele vai falar, não, eu sinto que é uma dor, ela não está lá no osso, mas ela também não está na pele, ela está um pouco abaixo. Então beleza, pode ser que seja nos músculos, para a gente tentar entender o comportamento dessa dor. Isso segundo o Maitland, tá pessoal? Depois que eu delimitei ali a profundidade desse comportamento, como ele percebe essa dor? É uma fisgada? É uma queimação? A gente pode perguntar, esperar o paciente responder, se ele tiver dificuldade, a gente conduz. Você sente que é uma fisgada, que é uma pressão,
que é um aperto. Eu já tive paciente que falou que era um aperto cansado, né? Então ele está te dando características ali daquela dor. Enfim, ele pode falar que é uma pontada, parece que tem uma faca enfiando, é muito comum na torácica, por exemplo. Então o paciente vai te dar a profundidade da dor e essa característica da dor. Além disso, nós precisamos separar muito bem o que o Maitland chama de D1, D2, D3. O que significa isso? Dor 1, dor 2, dor 3. Por quê? Principalmente pacientes que têm dor lombar ou dor cervical irradiada, né, para membros inferiores e superiores, em cada caso, ele pode ter um diagnóstico diferencial. A gente pode começar um diagnóstico diferencial logo nesse momento da avaliação. Porque eu pergunto para ele, por exemplo, você disse que tem dor na cervical e desce para o braço. Essa dor, ela começa aqui e segue um trajeto no braço, ou você sente uma dor aqui, pula um espaço e ela vem para cá. E mais, quando acontece essa dor, sempre acontece essa outra dor junto? Ou pode acontecer de você sentir aqui e não sentir aqui, ou você sentir só aqui e não sentir aqui. Então eu estou delineando o comportamento da dor para ver se eu tenho uma dor 1, dor 2. E como é que a gente vai escolher quem é a dor 1, quem é a dor 2? A dor 1 sempre vai ser a queixa principal do paciente. Então se ele tem uma dor cervical, D1 é a cervical, né? E se eu estou pulando o trajeto, então não é a mesma dor, estou falando de duas dores diferentes, D2 vai ser o braço. Beleza? Foi então área da dor e comportamento da dor. Em terceiro lugar, entender o histórico das dores, que a gente já fez agora D1, D2, D3 se precisar. E no histórico, desde quando tem essa dor, para uma classificação temporal agora, pensando em dor aguda, subaguda, uma dor nociplástica, né? Entender o mecanismo também faz parte, então o tempo é um dos indicadores para a gente entender isso. E também os tratamentos anteriores. Na ficha do Maitland a gente tem lá quais tratamentos já foram feitos, isso inclui tudo, pode ser tratamento medicamentoso, pode ser tratamento fisioterapêutico, pode ser qualquer tipo cirúrgico, todos os tratamentos que foram feitos. Por quê? O Maitland acredita que se você tem alguma informação de um tratamento anterior que ajudou esse paciente, que foi válido para ele, não tem por que eu também não usar. Vamos supor que ele tenha feito já um tratamento fisioterapêutico e alguma coisa no tratamento fisioterapêutico ajudava demais no alívio do sintoma. E eu tenho o domínio dessa técnica, o paciente tem o aceite para fazer essa técnica, então a gente está seguindo a prática baseada em evidência, claro, desde que essa escolha também esteja pautada na melhor evidência disponível. E aí isso fecharia o tripé da PBE. Beleza? Então o terceiro ponto, entender o histórico da dor, ver o tempo de dor, entender as características e principalmente os tratamentos anteriores. Quarto ponto, nós vamos para os testes específicos. Então na ficha do Maitland, por exemplo, na parte de avaliação lombar ou na avaliação de coluna em geral, a gente tem os testes de diagnóstico diferencial, como por exemplo, vou ver se essa dor lombar ela não tem relação com a sacroiliaca, então vou fazer o cluster de testes para dor sacroiliaca, para descartar ou incluir. Vou fazer os testes para impacto femoroacetabular, para ver se não tem nenhuma relação com o quadril. Então esses testes tanto da região da dor, testes de lombar, por exemplo, quanto testes para diagnóstico diferencial. E junto com isso, também já aproveitar e fazer os testes neurológicos, os testes de reflexos miotendíneos, os testes de sensibilidade, as perguntas clássicas também, se tem alguma alteração neurológica, a avaliação da marcha, no caso da coluna também é importantíssimo. Então a gente vai avaliar esse paciente também do ponto de vista de testes neurológicos. Feitos esses testes, vamos para a próxima etapa, que é a avaliação do movimento ativo. Seguindo então, para avaliar os movimentos ativos, o Maitland usa a famosa estrela de Mann. A estrela de Mann, eu já comentei várias vezes aqui no canal, comento em sala de aula com os pacientes, é uma maneira de desenvolver um raciocínio clínico para avaliar o movimento ativo do paciente. Como o Maitland faz isso? Ele pede os movimentos fisiológicos para esse paciente. Então, vamos supor que a gente está avaliando uma coluna lombar, a gente vai pedir flexão de coluna, extensão, inclinação lateral e rotação. E aí, a cada movimento desses, eu combino com o paciente, então é um comando verbal sempre muito direcionado. Por exemplo, quando eu disser já, deslize suas mãos sobre as coxas, indo em direção ao chão, pare se sentir algum incômodo, se não sentir, continue até onde você consegue. Beleza? É sempre esse comando, uma das coisas que a gente mais aprende na formação. Quando o paciente inicia um movimento, 1, 2, 3, já. Ele iniciou o movimento e ele para. Aí ele vai falar assim, ó, aqui começa a doer. Aí eu posso perguntar, apesar do desconforto, você acredita que você poderia ir mais? Se sim, ele vai. Então, nós acabamos de delimitar o que o Maitland chama de P1, P2, ponto 1, ponto 2, que é a amplitude com a qual o paciente consegue realizar um movimento ativo da articulação ou da região em questão na avaliação,
e a gente marca a primeira distância, P1, é onde ele parou primeiro, P2, se ele conseguir continuar apesar da dor, a gente vai marcar P2. E sempre depois que ele voltar, eu espero ele voltar, terminar o movimento e pergunto para ele, como foi? E aí ele vai me relatar, olha, senti desconforto, não senti. E eu também vou avaliando as características mecânicas daquele movimento. Se tem algum sinal, uma dissinergia muscular, algum padrão antálgico, um desvio lateral que possa ser causado pela dor, por uma escoliose, enfim, eu vou avaliar visualmente também aquela região. E eu vou anotar qual foi a distância que ele alcançou, P1, P2, qual foi a sensação que ele teve e vou pegar o pior movimento, na opinião do paciente. Tá? Qual foi o que mais reproduziu a sua dor, mais desconfortável e o que foi o pior resultado ali de amplitude também. E esse movimento passa então a ser o meu parâmetro de comparação para a evolução do paciente. Esse vídeo está ficando muito bom, eu estou gostando de compartilhar isso com vocês e tem a última parte agora da ficha de avaliação do Maitland, onde eu vou falar sobre como identificar os padrões de movimento na coluna, como ele avalia cada vértebra, cada segmento, já que é uma avaliação analítica, o jeito que o Maitland faz, mas sempre buscando o resultado ativo. Então, se você quer assistir a segunda parte desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação para você receber o alerta quando esse vídeo sair e você finalizar esse raciocínio clínico comigo, beleza? Te vejo na segunda parte do vídeo. Um abraço!